Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael. Estamos reunidos para celebrar, meditar o 19º domingo do tempo comum. Estamos em continuidade com o Evangelho que estamos ouvindo nas últimas semanas em São João, o discurso de Jesus, o pão da vida, onde encerrará ao longo deste capítulo o discurso também sobre a Eucaristia. E devemos de recordar um pouco aquilo que já meditamos nas últimas semanas, para termos em conta aquilo que também o Senhor continua nos dizendo neste percurso do caminho de nossas vidas. Semana que vem seremos assim interrompidos pela solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus, por isso não escutaremos a continuidade deste Evangelho, mas ao longo nós veremos aquilo que o compõe, mas nós devemos de ver tudo aquilo que o Senhor tem dito a cada um de nós nessas últimas semanas, para compreendermos e continuarmos a nossa caminhada na vida espiritual. A primeira leitura de hoje é tirada de 1 Reis 19. E ali nós nos encontramos com um texto justamente conhecido por nós. Elias acabara de passar por uma provação. Perguntou ao povo: quem é o vosso Deus? É Deus, o Deus de Israel, ou Baal é o teu Deus? Se é Deus de Israel, vosso Deus, serviu. Se é Baal, servi a Baal. Então, com tudo isso, para mostrar o povo que ainda duvida e desconfia por causa da cultura, do culto introduzido a Baal, aos falsos deuses, naquele povo, justamente pela rainha Jezebel, ele pede um sinal para o povo. E como bem sabemos, sacrifica os 450 sacerdotes de Baal a fio de espada. E assim mostra para o povo de Israel, com um milagre que aconteceu do fogo descendo do céu e consumindo toda a carne do sacrifício que for oferecido, ele mostra que Deus é verdadeiramente o Deus de Israel, enquanto os sacerdotes de Baal nada conseguiram. Nós vemos aqui a mesma pergunta para nós. Antes de sermos introduzidos ao texto de hoje, que é continuidade daquilo que sucedeu e que apenas falamos, a pergunta é a mesma: quem é o meu Deus? É verdadeiramente o Deus de Jesus Cristo? É a Santíssima Trindade? É o Pai, Filho e Espírito Santo? Ou tem Baals na minha vida que estão no trono de Deus e que tenho servido? Quais são os deuses que eu tenho servido? E assim o texto de hoje nos coloca diante de Elias que foge para o deserto. Nós devemos de ver que Elias foge da morte e pede a morte, justamente no texto que vamos ouvir. Elias fugiu das mãos de Jezebel para fugir da morte, porém, com tudo aquilo que lhe sucede ao longo do caminho, ele pede a morte. Grande contradição parece diante dos nossos olhos.
O texto de hoje nos diz: naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte. Como vimos, Elias que foge da morte e pede a morte. Está debruçado no chão, recordando o pó da terra, recordando a sua pequenez, o seu querer morrer, o voltar a ser pó. Mas esta pequena frase também nos lembra o povo saindo do Egito perseguido pelo faraó. Assim, nós vemos que também aconteceu com Elias e nós olhamos para a nossa vida. Nós olhamos aqui por que Elias fugiu, sendo que ele realizou o grande milagre para que o povo acreditasse no Deus de Israel, em Yahvé. Justamente porque ele percebe que a conversão do povo não é confiável. O povo não se converteu de verdade, ainda duvida que o Senhor Deus é o Deus de Israel, como temos caminhado nas últimas semanas e escutado que aquele povo que está seguindo Jesus e recebeu o milagre da multiplicação dos pães e agora vai buscar a Jesus não mais por quem ele é, mas sim por causa do pão que ele deu, ainda duvida que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. A sua conversão não é confiável. Foram atrás de Jesus por interesse e não porque realmente queriam escutá-lo. É isso que se coloca diante de nós hoje. Já na primeira leitura, em contraste, em contraposição com o evangelho que vamos escutar e escutamos nas últimas semanas. Neste deserto, neste caminho, nós vemos muito deserto, muito caminho e muita dor para Elias, assim como é a nossa vida. E Elias diz, pedindo a morte: agora basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Por que Elias pediu a morte? Porque não viu solução para o povo de Israel. A sua missão parece perdida, tudo aquilo que realizou de obras para Deus parece que se perdeu. E agora pede ao Senhor que tudo termine. Parece a solução em um momento deprimente de sua vida para tudo o que está passando. Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se no chão adormeceu à sombra do junípero. Assim, nós muitas vezes podemos olhar a nossa vida e nos questionar de tanto caminho, de tanto deserto, de tanta dor, ao ver que não se encontra solução em algumas situações de nossa vida, pedimos, quando tudo parece perdido, pedimos também a morte. Em algumas situações de tristeza, em meio a depressões, mas não devemos de perder a esperança. Devemos de ter em mente que o Senhor dará a solução. Aos pais que rezam pelos seus filhos que se afastaram de Deus, que se perderam no caminho, ou aos filhos que rezam por seus pais, ou aos esposos pelas esposas, e assim por diante. Também nós devemos de ter uma confiança no Senhor e não nos desesperarmos, assim como se desesperou Elias neste momento. A nossa missão não está perdida. Por mais que a nossa oração, a nossa evangelização, o nosso caminhar pareça perdido, não está perdido. O Senhor realizará sua obra, somos instrumentos em suas mãos. A solução chegará no momento propício. Mas nós, o que temos feito de nossa vida? Muitas vezes nós fraquejamos como Elias e pedimos o fim de tudo. Confiemos em Deus. Tenhamos mais esperança no Senhor. Em especial, neste Dia dos Pais, tenhamos esta confiança no Senhor. E o texto prossegue. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Aqui tens um caminho longo a percorrer. Aqui vemos como uma prefiguração da Eucaristia, daquilo que Jesus vai oferecer a nós como alimento, seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas nós também devemos de ver que ao se alimentar, o anjo diz, o Senhor lhe diz: caminha, levanta-te e come, continua o teu caminho.
é longo o caminho a percorrer. E Deus não enviou um cavalo, não deu coisas extraordinárias, não fez voar, mas Elias caminhou com suas próprias forças, alimentado da palavra de Deus, alimentado do pão que o Senhor lhe dera. Nós também, muitas vezes, estamos cansados das provações deste mundo. Também, muitas vezes, temos vontade de desanimar, mas devemos de fazer o caminho até o Horebe, como Elias está fazendo. E ter a certeza que depois de tudo, Deus se fará encontrar por cada um de nós. E nós temos tido essa certeza. Nós temos lutado contra o cansaço e as provações e contra o desânimo e temos continuado o nosso caminho até o Horebe, até a montanha onde vamos encontrar Deus. Recordemos, não é mais o Horebe físico, o Monte Sinai, o monte onde Moisés falou com Deus e Elias também foi ter este encontro com o Senhor, mas para nós cristãos é justamente o reino dos céus. Nós estamos caminhando para o Horebe, para este encontro pleno com Deus, para vermos Deus face a face, para estarmos plenamente com Ele. Mas temos continuado o nosso caminho, temos nos alimentado da Eucaristia e da palavra do Senhor e na vida de oração, que é o sustento diário para cada um de nós, em especial aqueles que não podem comungar diariamente, mas têm ao menos se fortalecido na comunhão espiritual da oração que nos é pedido a cada dia, para continuarmos o caminho com nossas forças. E o texto continua. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. 40, recordamos, é o tempo de Deus, é um tempo longo. 40 significa a caminhada da nossa vida, a caminhada até o dia da nossa morte. Não podemos desanimar no caminho. Devemos de ver que Deus nos dá o sustento, seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia para aqueles que já receberam o sacramento da Eucaristia. E também nos dá o alimento através da vida de oração. Mas nós temos rezado, temos tido este tempo de encontro com Deus diariamente, reservado um tempo para estarmos com Ele, para o acolhermos, para que assim nos alimentemos e continuemos com forças o nosso caminho. E assim, também devemos de ver que Elias viu quem é Deus e quem é ele. Reconheceu quem é Deus, o Senhor amoroso, que lhe sustenta, que lhe dá forças, que lhe conduz e dá vida, e que ele é tão pequeno, ele é tão frágil. E assim ele pôs-se em caminho, continuou a sua vida com Deus. E como bem sabemos, Elias também está terminando aqui o seu ministério, porque logo depois vem a unção de Eliseu, que vai ser seu sucessor na profecia, e também é o momento em que se aproxima a sua morte, mas ele não deixou até o dia de sua morte, até o dia em que foi levado aos céus na carruagem de fogo, ele não deixou de realizar a vontade de Deus. O salmo de hoje nos diz: provai e vede quão suave é o Senhor. Nós escutamos algumas vezes, justamente na hora da Eucaristia, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provar, sentir o Senhor, ver, acreditar, ter fé que Ele é suave, que Ele é bom para conosco, é o amor verdadeiro. E vamos para a última estrofe que hoje se nos apresenta. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. O anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, o próprio Filho, que também é o mensageiro do Pai, aquele que nos anuncia o Pai, acampa ao nosso lado, se nós o tememos, e nos salva. Nós realmente tememos o Senhor e tememos no amor, como temos meditado nas últimas semanas, procurando realizar tudo o que Ele nos pede por amor, porque queremos realmente demonstrar
que nós o amamos e queremos retribuir o seu amor por nós? Nós provamos e vemos que suave é o Senhor e temos nele o nosso refúgio, ou nas coisas materiais, nas coisas desta vida, nas nossas certezas, nos nossos estudos, etc. Nós temos o nosso refúgio aonde? Porque isso também virá de encontro a nós agora na meditação do Evangelho. Naquele tempo, em João 6, continuidade da semana passada, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Esta é a primeira frase que hoje se nos apresenta no Evangelho. Primeira coisa, o Evangelho de João nos diz judeus, não galileus. Por quê? Porque os galileus, que aqui se apresentam e estão em continuidade com as últimas semanas, têm a mesma mentalidade do povo de Jerusalém, do povo da Judéia. Eles não acreditam, não têm fé em Jesus. E por isso aqui são chamados judeus e não galileus. Começaram a murmurar. Recordamos semana passada o que vimos? O murmúrio faz, muitas vezes, o homem perder a fé. Por isso é um pecado tão grave, porque o homem e a mulher podem perder a sua fé verdadeira. Podem perder e fraquejar na fé por causa do murmúrio. E fazem aqui com Jesus o mesmo que o povo de Israel fez com Moisés. Tem falta de fé em Jesus. Eles continuam o texto a nos dizer mais algumas coisas sobre o povo. Mas antes, eu sou o pão que desceu do céu. E Jesus mais adiante vai dizer, eu sou o pão da vida. Nós compreenderemos bem melhor ao final o que o Senhor está dizendo aqui. Eles comentavam, não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? O que estão fazendo aqui? Como eles não estão se deixando surpreender mais por Jesus. Viram o milagre que Jesus fez, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Ouviram e foram atrás de Jesus para escutar o que ele tinha a dizer. Porque ao dizer primeiramente aqui, eu sou o pão que desceu do céu, ele quer alimentar a vida, é um alimento para a vida. Mas agora eles não querem mais se surpreender. Tem falta de fé. Eles não creem, só creem naquilo que estão vendo na aparência e na superficialidade, mas não em quem verdadeiramente Jesus é, o pão que desceu do céu, o alimento para a vida. E por causa de conhecerem suas famílias, seus parentes próximos, já não querem mais se deixar surpreender por Jesus. Somos nós também algumas vezes na vida assim, caríssimos irmãos e irmãs. Somos nós também assim hoje. Nós cremos na aparência e superficialidade da nossa vida com Jesus e não nos deixamos mais surpreender por aquilo que Jesus pode realizar em nossas vidas e no mundo? Ou nós realmente temos uma intimidade com o Senhor que sabemos que Ele pode nos surpreender cada vez mais e que Ele é o alimento que deve de nos alimentar de verdade? Aqui há um murmurar que mais uma vez, primeiro estão murmurando a respeito de Jesus, agora estão murmurando entre eles. Jesus mesmo vai dizer na frase que segue, não murmureis entre vós. Devemos de ver que ao murmurar estão tentando fazer o que o povo de Israel fez com Moisés. Logo depois Moisés deu água e maná, por causa da falta de fé deles, para que o Senhor lhes aumentasse a fé. Mas Jesus já havia feito aquilo que era necessário. E continuam com falta de fé. Estão murmurando primeiro a respeito de Jesus e agora entre eles, perdendo cada vez mais a sua fé, acreditando naquilo que conhecem somente, na sua intelectualidade, como muitas vezes alguns de nós, no seu conhecimento, naquilo que pode fazer, nas suas próprias forças, no mundo, nos prazeres carnais. E continua o Senhor, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. O que quer dizer vir a mim?
Ninguém pode crer em mim se o Pai que me enviou não o atrai. Jesus não impõe a sua identidade, ele quer que se descubra a identidade, quem ele é. Esta é a força de atração que o Pai utiliza para si, seu próprio Filho, que nos revela o Pai, que é igual ao Pai, como diz Santo Agostinho, ao escrever o sermão de São João, destas páginas, desses versículos, que é igual ao Pai, ele nos anuncia o Pai, e assim ele nos atrai para si pela sua justiça, que, como vai dizer Santo Agostinho, não é justiça de justo juiz de Deus, mas sim aquilo que é justo. Deus comunica ao homem a fim de que o homem seja justo pela graça de Deus. E a justiça aqui é a santidade. Nós devemos viver se é a justiça de Deus que nos atrai. E aqui nos recorda justamente a frase: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Os homens aqui diante de Jesus não sentem fome do pão do céu. Não sentem fome da justiça de Deus. Não querem se encontrar com Cristo. Não sentem fome da palavra verdadeira do Pai. Porque estão saciados da sua própria justiça, do seu próprio conhecimento, das suas próprias forças, do seu próprio prazer, da sua carne, do seu egoísmo. Nós, do que temos nos saciado? Nós temos nos saciado da nossa própria justiça, de nós mesmos, e por isso não conseguimos ir ao encontro de Cristo, porque a justiça, o nos tornarmos justos pela graça de Deus em nós, não nos atrai. Ou seja, o nos tornarmos santos. E continua Jesus: e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição é a própria vida de Jesus em cada um de nós. A vida nova que está em nós. A partir do momento em que nós, unidos a Cristo, vivemos a justiça do Pai, a santidade do Pai. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Nós devemos de ver que a palavra do Pai, todo o ensinamento que o Pai deixou, nos conduz necessariamente a Jesus Cristo. Nos conduz ao Cristo, a sua vida enquanto aquela que nós devemos de viver e imitar até o final da nossa vida. E continua dizendo o texto: não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Quem crê já possui a vida eterna em si. Nós temos aqui o possuir agora e não possuirá a vida eterna. Possui. Porque a vida divina que nos espera no céu já faz parte da nossa vida terrena, onde nós queremos viver diante da graça de Deus, como o seu Filho amado, como Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo em nós. A vida eterna já começou, irmãos e irmãs, através do batismo, mas continua em nós a partir do momento em que vivemos todos os ensinamentos de Cristo. E nós temos vivido os ensinamentos do Senhor para nós? Continua o Senhor: eu sou o pão da vida. O porquê aqui é difícil entender para os judeus? Porque continua o Senhor dizendo: os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. O pão que desce do céu é justamente para o povo de Israel a Torá, o Pentateuco. Ali está toda a palavra de Deus, a qual festejavam com verdadeira festa, dançavam como esposo com sua esposa na festa de casamento. E eles sabiam que ao alimentar-se da palavra de Deus, da luz que vinha da palavra de Deus, deviam de viver isso na sua vida. E Jesus está dizendo que não é mais somente aquele escrito, mas ele mesmo é a palavra de Deus, a qual nós devemos de comer e nos alimentar e assimilar na nossa vida.
Como vai encerrar o texto de hoje, nos indicando já a Eucaristia. Nós temos nos alimentado da palavra de Deus? Este povo crê não necessitar daquilo que Jesus dizia, porque já temos a palavra de Deus. Para que mais aquilo que Jesus está dizendo? Não queremos nos sacrificar. Jesus está demonstrando para eles e se propondo como essencial para a vida humana. Nós devemos de ver o que é o essencial para a minha vida. Sabemos que necessitamos das coisas materiais para prosseguir a nossa vida nesta terra. Temos necessidades, temos enfermidades, fraquezas e necessitamos das coisas para isto, para a nossa sobrevivência. Mas Jesus deve de ser o essencial para a nossa vida humana. Do que basta olharmos a tantas pessoas que têm diversões, brincadeiras e isso e aquilo, e têm um vazio porque não têm o essencial em si. As pessoas que aparentemente não falta nada aos nossos olhos porque tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, aquele outro, mas faltam o essencial. E por isso a vida do ser humano naufraga, afunda, porque não se alimenta do essencial e não assimila na sua vida a vida divina de Cristo. Porque quando Jesus fala em Zoé, está falando justamente a vida espiritual. Esta é a vida eterna que deve de estar em nós. Esta é a vida do mundo, como vai encerrar o texto. A vida espiritual que deve de estar em nós, assimilada e vivida por cada um de nós. Porque nos alimentamos da palavra viva de Deus, do seu Filho amado em corpo, sangue, alma e divindade e de tudo aquilo que ele nos ensinou e ensina através de 2000 anos de igreja. Se não fazemos isso, também a nossa vida naufraga. Nós devemos de ter sempre em vista que muitas vezes se coloca à frente o alimentar-se de coisas banais, do orgulho, do egoísmo, que deixam somente infelicidade e vazio dentro do coração do homem na vida humana. Jesus é o essencial para dar a felicidade e a plenitude. Também devemos de ver que não são as coisas que nos enchem e preenchem, como muitos hoje procuram músicas, jogos, praias, drogas e isso e aquilo, aquele outro, e tantas coisas materiais, os prazeres carnais, e que também deixam infelicidade e vazio porque são coisas banais e não o essencial. Sem Cristo, mais uma vez digo, a nossa vida naufraga. E temos vivido de Cristo, temos assimilado a sua vida em nossa vida. E continua o Senhor dizendo: eis aqui o pão que desce do céu. A palavra de Deus que devemos de nos alimentar e assimilar. Quem dele comer nunca morrerá. Não é aquilo que vocês receberam somente, é de mim que vocês devem de se alimentar e assimilar. Comer aqui, assimilar. Como alimento que se faz parte de nosso corpo, a partir do momento que nós nos alimentamos, se tornam nutrientes e tudo aquilo que o nosso corpo necessita. Ao nos alimentarmos de Cristo, devemos de nos tornar parte de seu corpo, como vai continuar a segunda leitura com São Paulo a nos mostrar. E nós temos vivido esta vida em plenitude que não traz a morte a nós? Esta morte física passaremos, irmãos e irmãs. Todos os que conheceram Jesus passaram na antiguidade e ao longo dos séculos, os santos, todos passaremos. Mas Jesus está falando da vida que inicia pela nossa fé verdadeira nele e que continuará na plenitude da vida espiritual, porque a vida do eterno, a vida divina, se inicia em nós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aqui é vida do eterno, a vida divina que se faz presente em cada um de nós e se realiza em nós. Temos assim vivido esta vida eterna em nossas vidas, pela busca de santidade, a busca do essencial, a busca de Cristo na oração e na entrega total. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A carne demonstra aqui a fraqueza, não somente a questão dos músculos, mas Jesus tal como ele se apresentou.
Nós devemos de acolhê-lo e de nos alimentar dele, e seu corpo, sangue, alma e divindade. E devemos de recordar aqui que ele nos dá verdadeiramente em alimento na Eucaristia, não como símbolo, mas presença viva e real, corpo, sangue, alma e divindade, e que devemos de nos preparar para nos alimentar dele. Porque a segunda leitura, justamente, São Paulo vai nos mostrar aquilo que eu vou falar agora, em resumo, nestas poucas frases. Se nós não nos preparamos dignamente e não nos esforçamos para viver dignamente, para comungarmos o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, nós vivemos aquilo que diz São Paulo em outro texto que não é o de hoje. Comungamos a nossa própria condenação. Porque não acolhemos Jesus na nossa vida, não vivemos a vida divina em nós. E aquilo que comemos nos condena como um remédio, como um veneno, bem dosado, se torna um remédio, muitas vezes para o ser humano. Mas, se tomamos em excesso, se torna veneno para nós. Até mesmo Santo Agostinho vai recordar: Judas comeu o alimento espiritual, mas que viu somente como algo material. Para nós, é isso que acontece? É somente um alimento material em que nós comungamos e depois tudo acabou? Deve de ser espiritual? É como o maná, é um alimento parecido, mas devemos de ver que muitos comeram do maná e viveram, aqueles que eram fiéis ao Senhor. Outros, porém, como Moisés, que eram fiéis ao Senhor, como Moisés, e assim aqueles outros que foram fiéis a Deus nos seus ensinamentos. Mas outros comeram, como os pais deles que estavam no deserto, e morreram. E por que alguns viveram e outros morreram? Espiritualmente falando, porque tiveram a inteligência espiritual de ver que naqueles alimento visível estava o que espiritualmente desideravam. Ou melhor, aqui estou refazendo um texto italiano de Santo Agostinho, mas aquilo que queriam, que gostavam, que foram saciados. Nós devemos de ver, na virtude de sacramento, que muitos que chegam até o altar do Senhor morrem, e morrem próprio porque receberam o sacramento. Por isso, São Paulo recorda a frase que falei ainda há pouco. Por quê? Porque vivem uma vida completamente distinta do Evangelho. Devemos, de mais uma vez digo, recordar Judas. Judas comeu o mesmo alimento que os outros apóstolos. Porém, para ele veio a morte eterna, porque estava assim ligado à maldade que queria cometer, que se condenou. O alimento que salvou a muitos, condenou a outros tantos. Estamos dignos, ou nos esforçando em buscar a nossa santidade, em mudar a nossa vida segundo aquilo que Jesus quer, para realmente nos alimentarmos dignamente do seu corpo, sangue, alma e divindade e alcançarmos para nós a vida verdadeira em Jesus? E por fim, a segunda leitura, São Paulo continua o texto que ouvimos semana passada. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. São Paulo, aqui, ao falar de não contristar o Espírito Santo, está lembrando como o povo de Israel, ao sair do Egito, quando vem a praga da morte dos primogênitos, marcam com o sangue do cordeiro o umbral das portas. Ele lembra que assim deve de ser a nossa vida moral. Nós devemos de viver realmente o nosso batismo, porque o pecado sufoca o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo já não pode mais agir. O Espírito Santo nós recebemos pela graça do batismo, mas se nós não vivemos como vai seguir o texto, segundo a obra da graça, a obra do Espírito, nós sufocamos o Espírito Santo. E nós, como temos vivido o nosso batismo? Temos buscado viver a moral cristã
para que realmente ocorra do Espírito Santo frutificar em nós? Ou temos vivido esta segunda parte no versículo que segue, as obras da carne, que se encontram mais explícitas ainda na carta aos Gálatas? Aqui, resumidamente, São Paulo diz: toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. E ainda, São Paulo em Gálatas vai recordar a questão da sexualidade desenfreada e tantas outras coisas que ele vai dizer. Nós não podemos viver segundo estas obras da carne, e sim segundo o Espírito Santo. Mas, ao recebermos o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor pela obra do Espírito Santo que transforma as espécies do pão e do vinho, nós temos vivido as obras da carne ou as obras do Espírito, que são aquelas que seguem. Aqui também de forma resumida, e que em Gálatas está de forma mais explícita. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Temos vivido quais obras? Da carne ou do Espírito Santo? E continua o texto encerrando: sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. A vida nova em Cristo deve de estar em nós para que o Pai possa realmente nos amar, pela união que dizemos ter com Cristo, pelo cristianismo que devemos de viver, pelas obras dos frutos do Espírito que devem de estar presentes em nossas vidas. E nós temos feito estas obras. Mas São Paulo está recordando aqui que devemos de fazer o quê? Como Cristo, que entregou a si mesmo em oblação e sacrifício de suave odor. Nós também devemos de recordar que este é o sacerdócio do nosso batismo, oferecer a nossa vida em oblação a Deus e sacrifício de suave odor. E temos oferecido assim nossa vida? Como disse, semana que vem, nós não escutaremos o Evangelho de São João, porque teremos a solenidade da Santíssima Virgem Maria. Mas devemos de recordar o texto que seguirá. Estas palavras são duras demais. Não queremos trocar o pão que temos do céu, que desceu do céu, ou seja, a Torá, por você, Jesus. Não queremos trocar as nossas certezas por ti, Senhor. Isso é uma pergunta, uma coisa para nós meditarmos. Somos nós assim? E o que vão dizer? Estas palavras são duras. Quem pode seguir? E assim todos abandonaram. E Jesus vai perguntar aos apóstolos: vós também não quereis ir? E São Pedro vai responder: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Tu és o alimento que necessitamos. Em corpo, sangue, alma e divindade, nas Escrituras e naquilo que deixastes, naquilo que nos ensina. Jesus também é assim em nossas vidas? Ou nós viramos as costas porque confiamos em tudo aquilo que temos de conhecimento, status, vida física, material, poder, etc, etc, e assim seguimos em frente e viramos as costas para Cristo? Quem somos nós diante do mistério do Senhor? Temos buscado adequar a nossa vida a Jesus, a imitá-lo plenamente com nossas vidas? E encerro dizendo um feliz Dia dos Pais a todos os pais. É uma data que não pertence ao calendário litúrgico, mas que pertence ao calendário civil. Infelizmente, usada de uma forma mais para mover coisas financeiras e presentes do que realmente aquilo que deveria de ser. Mas deixo uma lembrança aos pais. Caríssimos pais, recordem-se, o verdadeiro pai é o pai que está no céu. É a ele que vocês devem de imitar na vida de seus filhos e a ele conduzir os filhos que ele vos concedeu. Aprendei a ser pais verdadeiramente como Deus, imitando o seu coração amoroso e ensinando o caminho de Deus aos seus filhos. E assim estará impressa em vós a marca da única paternidade que deve de existir em todos. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, que o Senhor Deus de bondade possa derramar sobre nós a graça
de abrirmos verdadeiramente o nosso coração aos mistérios que vivemos, em especial o mistério eucarístico, para que, escutando a sua palavra e nos unindo verdadeiramente a Cristo pela Eucaristia, através de uma busca de santidade, para assim participarmos dignamente dos mistérios do Senhor, possamos comungar os mistérios da salvação e adequar cada vez mais a nossa vida à santidade, para merecermos um dia a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão de Maria Santíssima, de São José, seu castíssimo esposo, e de todos os santos e anjos de Deus, os abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.